Salve, salve, meu povo, Matheus Cavalcante na área. E hoje eu estou aqui para falarmos sobre gerenciamento de risco no day trade. Eu separei 10 perguntas que recebo normalmente e considero muito importantes para te ajudar nesse processo de crescimento. Então, vamos embora. Primeira perguntinha: qual que é o percentual máximo do seu capital total que você está disposto a arriscar em uma operação? Vamos lá, gente. Se você tem na sua conta de day trade 10 mil reais, eu normalmente arrisco por dia em torno de 5 a 10% do meu capital, isso em um padrão de operação agressiva, tá? Se você for operar com um pouco mais de tranquilidade, eu te aconselho a desalavancar e trabalhar aí com 2,5% do seu capital, buscando no mínimo também um retorno de 2,5% e tentando sempre bater mais do que isso. Por que que eu falo isso? Nos dias bons eu não gosto de trabalhar com metas, eu prefiro aproveitar aquele dia e saber que aquele dia pode ser um dia que me dê uma porcentagem muito maior. Então vamos pensar que eu atingi lá 2,5, estou buscando mais operações e busco mais 2,5. Show de bola, estou com 5%. Putz, está muito bom, o horário está legal, quero continuar operando, meto marcha. Caso eu tome um stop de 2,5, eu paro o meu dia. Por quê? O stop ele não precisa de ser o valor negativo da operação. Se você já está positivo 3,5% também e tomou 2,5% para trás, para o seu dia com 1%. E assim você vai trabalhando o seu gerenciamento de risco para se manter positivo. Segunda perguntinha: como que você define o tamanho da sua posição em cada trade para garantir que o risco esteja alinhado com sua estratégia? Isso depende muito. Por quê? Eu gosto de trabalhar com stops técnicos, então existem vários tipos de modelos. Se você for seguir um padrão de candle, vai ser um tipo de stop, um padrão de figura gráfica, outro tipo de stop. Se você faz análise de fluxo, outro tipo de stop. Se você trabalha com correlação, desvio padrão, entre várias outras modalidades que existem e vários indicadores, cada um tem um stop. Então, é muito comum, às vezes, você estar em uma operação comprado, o seu amiguinho do lado estar na mesma operação, no mesmo ponto vendido, e ambas darem certo. Você sabia disso? Por quê? Aquele cara que está comprado, às vezes está pegando um retorninho em um ponto de suporte de um movimento de queda, ele faz um pequeno scalp e o amigo dele que estava vendido também toma um calorzinho na hora que você sai no gain e derruba todo aquele mercado novamente e ele volta a pegar a tendência de queda e permanecer num gain mais longo. Então você tem um cara comprando no mesmo preço com um gain curto e um cara vendendo no mesmo preço com um gain longo. Então, vai depender do seu contexto operacional. Quais critérios você usa para determinar o ponto de stop loss em suas operações? No meu caso, eu trabalho com o quê? Cálculos de desvio padrão, range de volatilidade. Eu fiz uma alteraçãozinha ali na fórmula para eu trabalhar dentro de cripto também e eu tento trazer isso para B3 e funciona maravilhosamente bem. Funciona muito bem no mercado de cripto, no mercado de B3 e no mercado de Forex, tá? Então é só você saber adequar os fractais e os cálculos para ter os mesmos resultados. Eu gosto de utilizar um padrão de candle baseado nos meus cálculos de precificação. Quando eu consigo mesclar isso, eu tenho o meu ponto de stop normalmente. Às vezes ele pode ser mais curto, mas na maioria das vezes o meu stop ele é um pouco mais longo, da mesma forma que eu tento trabalhar as minhas operações. Vamos lá para a quarta pergunta. Você utiliza o conceito de risco-recompensa, risco-retorno em suas operações? Se sim, qual é a proporção mínima que você busca? O mínimo que eu busco é 1 para 1. Eu nunca vou ter um stop maior do que o meu gain. É o mínimo do mínimo 1 para 1 e eu sempre tento buscar mais que isso. Acontece de eu sair com menos? Óbvio que acontece. Mas por quê? Porque eu interpretei que aquele momento do mercado é um momento que está estranho. Então, ao invés de eu esperar o mercado ir me estopar completamente, eu tento antecipar e sair daquela operação antes. Da mesma forma o gain. Se eu estiver em uma operação que está andando e eu vejo que ela começou a movimentar um pouquinho mais baixo, opa, melhor eu sair dessa operação e colocar aquele resultado no bolso. Perfeito? Aconselho que vocês façam o mesmo. Quinta pergunta: como você ajusta o seu risco em dias de alta volatilidade ou após uma sequência de perdas? Eu, particularmente, já tenho metrificado normalmente a sequência de perdas que eu atinjo. Eu já tenho um padrão que, quando eu entro num dia muito ruim, uma frequência muito ruim, eu costumo tomar ali 6 dias de stop seguidos, e isso já está dentro do meu padrão de comportamento. O que eu faço? Me afasto do mercado. Eu gosto de tirar ali uns 3, 4 dias de folga, ficar fazendo outras coisas, distraindo. No meu caso, eu vou andar de bicicleta, trilha, faço coisas na natureza, e depois eu volto para o mercado novamente mais alinhado, mas isso mais uma vez, é o meu padrão de comportamento. O seu pode ser diferente, você tem que aprender a interpretar, fazendo o seu planejamento, anotando na sua planilha, vendo
eu gosto de fazer o diário do trader, né, onde você escreve e explica como que está o seu dia a dia e o que você tem passado naquela situação que você tomou stop para você aprender a interpretar tudo que acontece naquele momento. Sexta pergunta, você diversifica suas operações ou concentra seus trades em um único ativo? Como essa escolha impacta no seu risco? Quando eu estou operando day trade especificamente, eu estou operando dólar e índice. Em alguns casos eu entro em ambos os ativos ao mesmo tempo, mas na maioria das vezes eu entro em um só. Eu opero muito cripto também, então eu tenho posições em cripto. Eu, Matheus, sou um operador muito agressivo. Eu tenho até aqui uma tatuagenzinha, ó, que é o Risk On. No meu outro braço aqui eu tenho, ó, autor, Wall Street. Então eu gosto de volatilidade, eu gosto de movimentação e principalmente ativos que variam muito. Por isso, eu hoje estou praticamente 100% em renda variável. E isso eu trago cripto e também dólar, índice, ações e opções. Então, eu tenho essa vertente, não significa que você deva fazer o mesmo. Você precisa interpretar quais que são os seus níveis de risco e qual o estômago que você tem para aguentar aquelas operações. Então tenha isso em mente. O meu jeito de operar não é o seu jeito de operar. Mesmo que você olhe, sente-se do meu lado, veja como eu opero, você nunca vai copiar e vai operar igual. Porque o meu tempo de tela é um, o seu tempo de tela é outro. Você veio às vezes de uma outra escola, você vai interpretar o mercado de um outro jeito. E o que importa no final é se você faz dinheiro. Matheus, eu tenho operacional assim, assim, assim. Você está no lucro? Acabou, tá certo. Faz dinheiro no final do mês? Tá certo. Está se mantendo positivo? Tá certo. Um exemplo é o meu copy trade. Eu estou aí nos últimos 3 meses com um retorno de 73% ou 74%. Estamos indo muito bem e eu espero que possamos ir muito mais além para bater recordes aí nacionais, se Deus me permitir. Sétima pergunta, como você monitora e ajusta o risco ao longo do dia da negociação, especialmente em situações de mercados adversas? Normalmente eu, Matheus, não fico muito tempo exposto, a não ser em cripto. Day trade em B3, dólar e índice, eu tento ficar ali pouco tempo naquela operação. Ultimamente, eu acho que a maioria dos meus trades demoram coisas de 5 a 10 minutos, nada muito além disso. Raríssimas vezes eu pego uma operação que eu fico posicionado ali 30 minutos, 1 hora. Ultimamente o mercado tem tido uma volatilidade legal, então tem saído as operações mais rápidas. No caso de cripto, eu trabalho muito swing trade, então oscila bastante e ao longo de muito tempo. Eu tenho posições abertas aí há praticamente 5 meses atrás e que estamos trabalhando bem positivos, chegamos a bater ali quase 700% de retorno e eu vou sempre reposicionando e trabalhando hedge. Eu gosto de fazer muito grid em cripto e aí para quem não sabe, mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Quais medidas você toma para evitar o risco emocional, como overtrading ou a hesitação em executar um trade? Isso é muito legal. Por quê? Overtrade é você interpretar os gatilhos que você tem e que te levam àquele dia de fúria. Por exemplo, se eu acordo mal, durmo muito mal, eu já tenho uma predisposição a não operar tão bem quando eu gostaria. Deixa eu ligar o ar aqui que está quente. E em dias que eu brigo com a minha esposa, a gente tem alguma discussão, algo nesse sentido, eu também tenho uma predisposição a não manter o meu ritmo tão bem. Então eu já sei que nesses dias, ou eu começo operando no simulador até eu interpretar ali o mercado, ou reduzo a minha mão e opero pequenininho para eu conseguir também ter uma certa tranquilidade no meu trade. E qual que era a outra aqui? E hesitação em executar ordens. A hesitação em executar ordens é o quê? É o medo de clicar. Eu tenho uma técnica muito boa para isso, que se chama planilha do medo. É o quê? Você já começou a operar, está na sua conta real, você quer aprender a clicar sempre que você vê um trade e não hesitar. Você vai começar a olhar para o mercado e vai ver o trade. Ah, o dólar está no 5,50. Anota, eu compraria nesse ponto, com stop nesse ponto, com alvo nesse ponto. Anota literalmente no caderninho, tá? E fica observando. Bateu no seu alvo, dá um check. Bateu no seu stop, anota que foi o check. Faça isso por um determinado período de tempo. Pelo menos aí, no mínimo, um mês inteiro fazendo isso. O mercado exige tempo de estudo, gente. Se você quiser aprender isso rápido de uma hora para outra, não vai dar certo. É no mínimo isso. Ó, apagou a luzinha de cá. Deixa, segue o jogo. Se você conseguir manter esse ritmo, vai dar bom, tá? Você vai retomar a sua confiança e vai aprender a clicar novamente. Então, mete bronca, faz isso que eu tô falando, anota a sua planilhinha do Mendo e vambora. Nona pergunta, como você avalia e revisa a eficácia do seu plano de gerenciamento de risco ao final de cada dia ou semana de operações? Cara, eu particularmente olho tudo que eu errei e o porquê que eu errei. Eu vou dar um exemplo, tá, turma? No dia de hoje, eu tive um trade que andou 17 pontos e eu deixei esse trade voltar e me estopar 7.
isso não acontecia comigo, juro pra vocês, a coisa de uns 3, 4 anos, tinha muito tempo que não acontecia esse tipo de situação. E aí eu fiquei com um stop curto para minha próxima operação. O que eu tive que fazer? Quando eu inverti a mão, posicionei esse stop, deixei ele num lugar legal, mesmo assim o mercado veio, me tirou, me estopou o meu dia, né, que eu poderia tomar só 12 pontos de stop, e depois ele voltou e andou tudo e foi no meu alvo. Ou seja, eu tive a oportunidade de fechar com 17 pontos, e depois eu tive a oportunidade de pegar um movimento de volta que ia me dar mais 20 pontos. Putz, vacilo total no dia de hoje. Então eu já interpretei essa situação e mais uma vez é um reforço. Já tinha muitos anos que eu não passava por isso e agora passei de novo. Então eu vou reforçar sempre que acontecer um tipo de situação dessa, de eu ver o gain vindo já chegando um valor muito alto, encerre aquela operação, bota o dinheiro no bolso e no mínimo coloque no 0 a 0 para não tomar aquele stop. Porque se eu tivesse colocado no 0 a 0, eu ia ter margem para ter um stop maior e pegar a volta do movimento ali e não teria sido estopado na segunda operação. Então fica esse conselho para vocês. E todas as pessoas, elas não viram uma chavezinha e estão consistentes para sempre. Você está naquele momento. É um dia após o outro. É como uma pessoa viciada que precisa trabalhar todos os dias para não cair em tentação de fazer besteira. O mercado é isso e você tem que trabalhar dessa forma. Última pergunta. Você tem um plano de contingência para proteger o seu capital em caso de uma perda inesperada significativa? Sim, sim. Como que ele funciona? Eu tenho um set point financeiro. Como que funciona esse set point? Vamos supor que você está começando hoje no mercado e você vai ter o seu set point, tá? Você vai colocar ali R$1.000 para operar e você não pode ter direito a saque quando você cair desses R$1.000. Você só saca se você passar deles. Então, se você fez lá R$1.500, você saca os seus 1.500 e mantém os R$1.000 na conta. O total você tinha 2.500, né? Você estava com 1.000, fez 1.500, ficou com 2.500, sacou 1.500 e mantém os 1.000. Vou dar um exemplo com um pouco mais. Vamos supor que você já esteja crescendo no mercado, se desenvolvendo, você não fez esse saque. Você vai travar o seu set point em R$10.000. Por que R$10.000, Matheus? R$10.000 na maioria das pessoas vai dar para pagar o custo de vida. Vamos pensar que você tem um custo de vida de R$3.000 no mês, tá? Estou jogando um valor relativamente tranquilo. E aí você atinge com os seus R$10.000 esse retorno de 3.000. Você saca e paga suas contas. Por quê? Porque assim você vai viver do day trade. Esquece aquela ideia de acumular e fazer isso virar milhões, porque uma hora você pode tiltar e zerar essa conta. Então isso é um jeito de você se proteger. Você coloca ali aquele valor, saca, paga a conta. Se porventura você continuar o mês e fizer mais 3.000, você saca esses 3.000 e coloca em uma outra conta separado esse dinheiro. E assim você vai lidando. Matheus, iniciei meu mês, caí dos 10.000, então você não tem direito a saque. A sua meta agora é voltar para o valor de R$10.000 para conseguir ganhar vida e permanecer no jogo. Então é isso, turma. Para maiores informações, segue aqui no YouTube, segue no Instagram, acompanhe o meu trabalho. E se você quiser saber como participar do meu Copy Trade, me manda uma mensagem no direct que eu estou à disposição para atender todos vocês. Tamo junto, fiquem com Deus e ótimas operações.